Aponta para onde, né? A comissão organizadora pelo convite de vir ao Rio de Janeiro apresentar a experiência do nosso grupo com o tratamento endovascular das tromboses venosas, que é um assunto que hoje, no campo da cirurgia vascular e para aqueles que se interessam pela patologia venosa, é o ponto de partida para novas tecnologias. Eu não tenho a menor dúvida de que pacientes com esse tipo de apresentação clínica hoje no nosso meio precisam de uma atenção maior e de uma solução mais efetiva para os casos deles. E todos eles, com a síndrome pós-trombótica, apresentam níveis variados de complicação e que nós temos que dar a atenção e o tratamento necessário. Para a síndrome pós-trombótica, nós temos alguns fatores que vão piorar a apresentação clínica desses pacientes ou não. Quais são os principais? Desculpa. A recanalização intrínseca feita pelo próprio organismo da trombose, do coágulo, versus o tempo. Esse fator ele é muito importante para o desenvolvimento da síndrome pós-trombótica, porque a longo prazo esses coágulos vão se transformar em cicatrizes dentro da veia e dificultar o tratamento. O grau de lesão valvular também vai determinar o grau de refluxo e de clínica desse paciente em médio e longo prazo. A localização anatômica da trombose, nós vamos ver que existem tromboses em que o tratamento endovascular ele é muito mais fácil de ser feito, muito mais rápido e muito mais efetivo do que em localizações mais distais. A extensão da trombose também pode comprometer o seu trabalho e o tratamento convencional. O tempo entre o diagnóstico também determina a formação dessa cicatriz venosa e a dificuldade no tratamento. Quais são as condições desse sistema antes da trombose? Isso porque alguns pacientes nós encontramos recidivas de trombose, ou seja, quando ele nos procura, ele já teve 2 ou 3 episódios de trombose e a anatomia e a fisiologia desse sistema venoso já está completamente comprometido. O tipo sanguíneo, nós temos observado que pacientes com o tipo sanguíneo A positivo, e a gente já apresentou isso em outras ocasiões, eles apresentam um grau maior de trombose, uma extensão maior e um grau de desenvolvimento da síndrome pós-trombótica mais importante e mais severo. Então hoje nós não temos mais dúvidas de que o tratamento para esses pacientes passa por uma sala de cirurgia endovascular, uma sala para esse tipo de procedimento. Lógico que os casos mais simples de tratamento incluem a síndrome de May-Turner, em que você tem a compressão da artéria sobre a veia ilíaca como esquerda, e se não existe a trombose, esse tratamento se transforma num procedimento relativamente simples, fácil, mas que praticamente cura esse paciente de toda a sua sintomatologia. Para o cirurgião vascular, o que é importante quando resolver fazer esse tipo de procedimento? Acho que a grande discussão aqui é comparar tudo o que nós sabemos de procedimento arterial e quando a gente usa esse conhecimento nos procedimentos venosos. A anatomia desses dois sistemas é a mesma, a histologia e a fisiologia são iguais, as patologias são semelhantes, as indicações para o tratamento são as mesmas, as técnicas são as mesmas e as complicações são comparáveis? É evidente que não. Então, tudo que se sabe hoje a respeito de procedimento arterial tem que ser repensado ou, às vezes, até reaprendido quando se pensa em fazer um procedimento venoso. A anatomia desses dois sistemas é completamente diferente, quer dizer, as artérias têm uma anatomia muito mais constante do que as veias, as válvulas presentes no sistema venoso, que são a base para a formação dos coágulos na trombose, são um fator importante, as anastomoses são múltiplas nesse sistema, o sentido do fluxo é completamente diferente, ou seja, na veia o sentido do fluxo ele vai para os maiores calibres. Então, quando se pensa em colocar e implantar um stent, pense bem no calibre desse stent, aonde você está colocando esse stent, porque a probabilidade dele se soltar e ir parar na circulação central é muito alta. Essa fórmula dá a ideia do que nós estamos procurando nesses pacientes, que é o fluxo, né?
que é uma função da diferença de pressão, ou seja, o efluxo e o influxo que você vai determinar na parte tratada, o raio, ou seja, o tamanho do stent que você vai utilizar, a viscosidade desse sangue, e é por isso que até inconscientemente a gente pensa na anticoagulação desses pacientes quando está fazendo esses procedimentos, e a extensão do que vai ser tratado. A fisiologia desses dois sistemas, então, é completamente diferente e também tem que ser pensado na hora do tratamento. Por quê? Porque, basicamente, o sistema venoso é um sistema de baixa pressão e de baixo fluxo. Portanto, a possibilidade de retrombose do segmento tratado é muito maior. As patologias completamente diferentes. Então, nós estamos falando, quando se trata do sistema venoso, das tromboses venosas, os casos mais graves de flegmásia, a síndrome de May-Turner, que cada vez se fala mais, e considerando nesses pacientes fatores externos ou extrínsecos ao próprio sistema venoso, que são as trombofilias. As indicações, elas têm um quê de clínico se sobrepondo, mas para o sistema venoso, a insuficiência venosa crônica grave é a maior indicação e a síndrome de May-Turner é o diagnóstico hoje mais feito nesse tipo de paciente. Os protocolos são completamente diferentes. Nós utilizamos todas as técnicas que se usam no sistema venoso arterial, mas em quantidades e em proporções diferentes. A avaliação desses pacientes pré-procedimento inclui a sequência de todo um protocolo para o procedimento, e nós utilizamos hoje a técnica de catéter e fluxo dirigido, ou seja, a infusão do fibrinolítico na árvore venosa, tanto no segmento acometido como pré-segmento acometido, para se aumentar o influxo. Essa é uma fotografia do tratamento, aquele o fluxo dirigido e aqui o catéter sendo colocado na veia. Nós utilizamos uma técnica que nós chamamos de washout, ou seja, você lavar toda a árvore venosa para conseguir o máximo possível de fluxo e de volume de sangue percorrendo essas veias. Esse é o aspecto de um paciente brasileiro sendo tratado. Eventualmente, o uso da compressão pode ajudar na redistribuição desse fibrinolítico em toda a árvore venosa e melhorar o grau de lise desses trombos. Os controles laboratoriais são basicamente para se evitar o máximo possível as complicações hemorrágicas. Os resultados são superiores ao tratamento convencional. O que aconteceu aqui? Cancelar? Onde é o cancelar? Cancelar. Tá. Não fui eu. Tem um vídeo. Tem vídeo. É o vídeo. Pode entrar nessa primeira do vídeo aí. Vai pular o vídeo? Não dá para passar. Ótimo. Então, esse daqui é o aspecto de uma lesão de veia femoral superficial e, após o tratamento, o fluxo já sendo direcionado para a veia que foi reconstruída e o desaparecimento de toda e qualquer circulação colateral que existia anteriormente. Como a doutora Patrícia apresentou anteriormente, existe até a possibilidade de tratamento das lesões mais centrais de cava e, eventualmente, até a recuperação de um filtro de veia cava, que pode ter sido exatamente a grande causa dessa trombose. Existem grupos distribuídos pelo mundo fazendo esse tipo de procedimento, já existe uma base de conhecimento em cima disso e um follow-up de mais de 10 anos confirmando o sucesso e as indicações desse tratamento. Existem complicações, a mais comum é o sangramento no sítio da punção, exatamente pelo uso concomitante do fibrinolítico e da heparina. Existem algumas complicações, como, por exemplo, o implante do stent numa localização inadequada. Doutor Francisco, seu tempo acabou. Eu sei, mas eu tinha um filminho, né? Tá bom, 1 minuto. Lesão da veia cava com sangramento e tratamento, eventualmente até a migração de um stent para o átrio direito, inclusive ele tem uma... Eita, tá fogo. Ele tem um pedaço dele na circulação pulmonar.
Para concluir, o que eu não tenho dúvida mais que o tratamento endovascular e a fibrinólise dessas lesões oclusivas venosas, elas têm um lugar para que o pré e o pós-operatório tenham esse tipo de apresentação angiográfica, e o pré e o pós-operatório clínico desses pacientes tenha esse tipo de resultado que nós conseguimos com o nosso grupo. Acabou? Então acabou. Obrigado.